Yep. Oops, I'm so sorry. I did not mean to knock you over. We'll give you a 10% discount for that. I'm so sorry. Okay. All right. And then it's just gonna... Como esse vídeo é ligeiramente pequeno, 6 minutinhos, não é? Alguma coisa assim. Meu plano é o seguinte. Meu plano hoje, esse vídeo aqui, é assistir esse vídeo. O Legend of Zelda, a importância... The Legend of Zelda e a sua importância para a indústria e para os fãs. E... melhor time da primeira geração. A minha ideia é assistir esses dois, que esses dois são vídeos pequenos. Porém, eu falo demais. Então, se esse vídeo do Zelda ficar muito grande, aí a gente deixa o do Pokémon para outro dia. Então, vamos nessa, né? Ah, é do Neil o vídeo. É do Neil. 21 de fevereiro de 1986, mais de 37 anos atrás. Foi nessa data que uma das maiores e melhores franquias de videogame veio ao mundo para deixar a sua marca na história, tanto para o mercado de jogos quanto para a vida de cada jogador que teve o prazer de se aventurar em qualquer título da franquia. Eu sei que eu sou bem suspeito para falar sobre, afinal de contas, se eu pudesse eu daria um belo de um beijo na testa do Miyamoto e agradeceria pelas inúmeras horas que eu fui feliz desbravando todos os mínimos lugares do reino de Hyrule. Falar de Miyamoto sem falar de Takashi Tezuka é no mínimo injusto, já que foram os dois que encabeçaram esse projeto. Esses senhores são os responsáveis por trazer para os consoles de mesa um novo modo de se jogar. O primeiro jogo da franquia não era só algo inovador, mas também misterioso. Quando a gente dá o start na aventura, não tem caixa de diálogo te falando para onde ir ou o que fazer. Cabe unicamente a você e só a você tomar as decisões. Fica tudo a cargo da sua vontade de explorar aquele local que, dada a época, era simplesmente surreal. Falar que... Sim. Inclusive, duas coisinhas. Eu não me lembro agora mesmo eu não me lembro exatamente de outro jogo de Zelda que seja, que tenha no meio, porque veio 300 coisas na minha cabeça e no final não falei nenhuma. O primeiro jogo de Zelda era mundo aberto, você ia pra qualquer lugar e tal, porque não tinha nada te indicando pra onde você tinha que ir. E o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom também são. Mas eu não me lembro se tem algum jogo no meio desses aí, do início e desse fim agora, que tenha algum jogo mundo aberto. Eu acho que o máximo que eu consigo me lembrar, assim, no máximo, é o Skyward Sword. O máximo que eu consigo me lembrar é o Skyward Sword, na parte dos céus e tal, e um pouco quando você chega na superfície. E no máximo, assim, um Twilight Princess, que você explora por aí o mundo. O Twilight Princess, talvez o Ocarina of Time. Eu não sei. Mas... Não estou me lembrando. Legend of Zelda foi o primeiro jogo a ter um sistema de save, bateria, o que é um jogo de exploração com o mundo aberto. Legal que eu falei que ia falar duas coisas, né? A segunda coisa que eu ia falar é que... É pro Neil mesmo, o efeito do 3D ali, do vermelho e azul separado e tal, é legal, só que ele tá muito separado, assim, fica meio confuso e meus olhos estão doendo. Onde você escolhe que caminho seguir, isso todo mundo sabe. Mas o que realmente aquele jogo significa? Como ele moldou... Pera aí que a minha visão agora tá... Poxa... Esse estilo de gameplay nos consoles, qual a importância dele e o peso que ele tem para a indústria e para milhões de fãs espalhados pelo mundo inteiro. Claro que de fã para fã é fácil falar, porque eu pegaria totalmente no sentimental, falando do quanto ele é emocionante, do quanto a jornada do herói é singela, porém única, que as escolhas feitas mudam o destino de um reino e vidas de inúmeras pessoas. Porém eu lembro e guardo as palavras de Miyamoto sobre o desenvolvimento inicial do jogo até hoje. Ele queria que o jogo tivesse um senso de aventura, mas uma aventura épica, algo que ainda não existia nos consoles. Muito se falava dos computadores e dos RPGs, e ele queria que quem jogasse tivesse aquele sentimento de parar de jogar, mas continuar falando do jogo com os amigos, que era esse rumo que para ele seria o ideal que o seu projeto tomasse. E sabe o que esses detalhes técnicos significam? Para mim, absolutamente nada, porque toda franquia tem um valor sentimental que vai muito além de tudo isso. Não desmerecendo as palavras de Miyamoto, mas
mas eu tenho certeza que apesar dele ver esse potencial todo no que ele estava criando, ele sequer imaginava como esse jogo mudaria a vida das pessoas, como cada cartucho daquele jogo que entrasse na casa de alguém moldaria tanto o caráter como o modo de pensar de alguns. Pode parecer pretensão da minha parte falar assim, eu sei, mas se você tirar 2 minutos da sua vida para perguntar para qualquer fã da franquia ou entusiasta que começou a jogar Zelda agora com tanta bagagem que ele tem, nem que seja em uma das frases desse alguém, você vai sentir o peso do jogo na vida de cada um. Muito se fala. Sim, realmente, porque eu acho... O que Zelda acabou influenciando na minha vida, velho? Eu diria que foi um dos primeiros... Foi os primeiros jogos que me fizeram gostar de jogos mesmo. Porque eu lembro que o meu início nos jogos não foi em console, não foi nada não. O meu início nos jogos foi jogos online, né? Porque quando eu era criança... É porque na minha vida inteira eu nunca tive consoles. Eu nunca tive nenhum console mesmo. E... Então, como eu comecei a jogar foi PCzinho de casa, joguinho online, clique jogos. Eu não gostava do Freevee, desculpa, não gostava do Freevee. Clique jogos, essas coisas assim, os outros sites ali. Aqueles clássicos jogos online para meninos, coisas assim. E tal. E no meio disso eu lembro que um dos primeiros jogos que eu joguei foi um jogo de Zelda e eu tenho quase certeza que foi uma versão muito pequena de A Link to the Past colocada online. Eu não sei se tipo o cara portou, a pessoa que fez portou o jogo, pegou passe, eu acho que foi o iniciozinho, provavelmente deve ter sido até o final do castelo, até o final do esgoto do castelo. Eu não sei se ele pegou aquilo lá e transformou em e só portou pra web, ou se ele ou se refizeram em Flash de algum jeito. Eu não sei. Mas enfim, foi alguma coisa assim. Eu lembro que foi a Link to the Past que eu comecei a jogar e tal. Gostei pra caramba. Só que, tipo, eu não sabia que jogo era. Porque eu não sabia se tinha mais daquele jogo. Porque, né, jogos online o pessoal não colocava o nome do jogo em si. Tipo, não tinha. Na época que eu jogava, não tinha, tipo, jogos de Zelda. Era um jogo. Era um jogo assim de. Você lutava contra bichinho. Era isso aí. Eu nem lembro que nome que tinha. Mas depois de um tempo, eu vi em algum lugar. Depois de, acho que provavelmente 2 meses, eu vi em algum lugar a Link to the Past. Eu pensei, ué, não é aquele jogo que eu joguei e tal. Eu fui dar uma olhada e tal, vi que ele era gigantesco. Comecei a jogar. Não cheguei a zerar, mas eu gostei pra caramba. Conheci outros jogos e tal. E acabou que atualmente o meu Zelda favorito provavelmente... Ah, não, os meus 2 Zeldas favoritos, na verdade, porque são 2, é o War of Seasons e Ages do Game Boy. Porque eu lembro também... Eu sempre fui muito apaixonado por jogos... Eu sempre fui muito apaixonado por jogos com gráficos simples, sabe? Gráficos de pixel e parada assim. E quando eu era criança, o meu primo, ele tinha uma caixinha. Ele tinha aquelas caixas cheias de brinquedo antigo e tal, que na época eu devia ter uns 10 anos, 10, 11 anos, e meu primo devia ter uns 16, 17, eu não lembro. Então, tipo, ele tinha aquelas caixas de brinquedos antigos, que era provavelmente pra jogar fora. Aí ele deu pra mim e pro meu irmão a caixa pra poder ver o que tinha. Não queria mais, não sabia o que tinha. Eu acho que ele tinha uma coisinha ou outra que ele queria guardar, mas, enfim. Aí ele deu aquela caixa lá, e no meio daquela caixa tinha uma coisa que eu nunca mais vi na minha vida. Um Game Boy Color. Tinha um Game Boy Color naquela caixinha lá, com 2 fitinhas, que era a fita do Pokémon Blue. Eu acho que era Pokémon Blue, porque eu lembro que... É que eu não lembro exatamente se isso era uma coisa separada no Red e Blue. Que o início, a primeira rota do jogo, ela ficava em azul. Eu não lembro se isso era uma coisa que era tipo... Era azul no Blue e era vermelho no Red. Ou se era alguma paleta aleatória, eu não sei. Mas eu lembro que no início a primeira rota era azul, então provavelmente era o Blue. E o Oracle of Seasons, que eu não entendi muita coisa na época lá, mas eu adorei o jogo. Depois de algum tempo eu descobri qual que era o nome do jogo mesmo. Eu lembrei o nome do jogo e procurei. Coloquei no celularzinho lá, para poder emuladorzinho. Comecei a jogar.
maluco, me apaixonei pra caraca. Eu gosto demais daquele jogo, gosto pra caramba do sistema de conexão de link entre eles. É uma maravilha. E até hoje eu quero zerar os dois. E pegar o save um do outro, pegar os códigos um do outro, que ele tem essa paradinha do link aí, eu quero fazer, eu nunca fiz. Vamos continuar aqui, por favor. É que Zelda não inova, que é sempre a mesma coisa. Salvar a princesa e o reino, derrotar Ganondorf, recuperar a Triforce, mas The Legend of Zelda... Depende muito, sabe? Porque isso é uma coisa muito pra quem vê por cima, sabe? É a mesma coisa que você falar que, por exemplo, Mario é só você ir salvar a princesa, você pular a plataforma, matar inimigo e salvar a princesa no final. Só que tem muitas coisas no meio disso. Zelda deixou de ser isso há muito tempo. Muito provavelmente, ou com toda a certeza do mundo, eu vou rasgar uma seda imensa para tudo que esses jogos significam. Quem tá aqui há mais tempo ou me conhece no particular entende que quando tem uma roda de conversa e o assunto é Zelda, eu vou um pouquinho além nas minhas palavras. Mas só para eu não me perder e acabar esquecendo, deixa eu falar o porquê eu acho que Zelda deixou de seguir os clichês dos anos 90 e início dos 2000. Quando alguém me fala algo desse tipo, eu logo retruco. Não tem como olhar pro Link e ver ele como um herói que quer salvar a princesa. O Link, na verdade, é um elo que interliga tudo em volta da franquia. Sim. E o nome Herói do Tempo não foi dado a ele à toa. A importância dele para que tudo dê certo é implícita, não é porque ele é o protagonista, mas porque através dele o jogador consegue se sentir dentro daquele mundo de fantasia. O fato dele não falar e as decisões serem tomadas por quem está com o controle na mão te faz sentir algo a mais. Eu lembro que eu vi isso em algum lugar. Provavelmente algum vídeo do Jirai anos atrás. Mas tinha a parada de que em todo jogo, ou pelo menos os mais antigos, né? Eles tinham a parada de que você não tinha como padrão o nome Link. O nome do Link não era padrão. Eu nem lembro de onde que... Provavelmente o pessoal tirou isso de algum manual ou alguma coisa assim. Mas tipo, nos jogos não era dito que o nome dele era Link. Porque a ideia justamente... A ideia dos jogos era você se sentir imersivo nos jogos. Você sentir que era você mesmo controlando aquele personagem. E por isso ele, além de não falar nada, ele ainda deixava sempre colocar o nome sem dar dicas de qual que era o nome do personagem. Mas eu, como sempre gostei pra caramba do nome do Link, eu sempre colocava o nome de Link, é isso aí. Você não está controlando um personagem ali na tela da TV. Você está escrevendo a sua própria história. A princesa deixou de ser uma jovem indefesa há bastante tempo. O reino de Hyrule deixou de ser o foco da conquista. Cada personagem tem seus medos, anseios, ambições. Não é mais só sobre Link, Zelda e Ganon. É sobre uma linha temporal que envolve amigos, inimigos, pessoas e criaturas neutras. Desde sua criação, The Legend of Zelda foi isso. Eu acho muito maneiro isso também, de eles darem sempre um nível de profundidade às pessoas, principalmente ainda mais para NPCs também. Um exemplo que eu posso dar disso é os jogos dos Oracles do negócio, os jogos do Oracle of Ages e Seasons, que neles tem os NPCs que fazem parte de uma quest lá, né? Que eles têm um negócio de ter o filho. No início do jogo, você vê que nasceu o bebê lá, você tem que dar o nome pra eles, você pode doar um dinheiro pra eles cuidarem do bebê e tal. E durante o jogo, você vai vendo o bebê crescer, você vai vendo o bebê virando criancinha e parada assim. E assim, o bebê fica doente, parada assim. Mesmo que a mecânica seja muito básica, de que é basicamente você indo lá e dando uma certa quantia de dinheiro que tal coisa vai acontecer, ele tem uma certa profundidade naquilo, outros NPCs também têm outra certa profundidade, e isso é bem legal. Não é apenas sobre obter um poder maior que pode derrotar o mal. É sobre que caminho tomar, como suas escolhas podem impactar na vida de todos aqueles seres viventes naquele pedaço enorme de terra ou água que alguns chamam de lar. Tanto que, por exemplo, quando você eu tinha falado que os únicos jogos de mundo aberto eram o primeiro e os últimos, né? Só que todos eles são meio abertos. Mesmo que não seja tipo um mundo inteiro pra você explorar, ele ainda tem umas certas partes que você decide o que você vai fazer. Você, vou ali primeiro, e parada assim. Até nas dungeons também assim.
muitas bifurcações que podem te levar a ser um jovem ou um adulto e ter a total consciência de que você pode ser o salvador ou o causador. De um lado você salvou tudo e do outro você deixou tudo simplesmente acabar. É disso que se trata a vida. Se você pudesse agora mudar uma decisão do passado ou mudar o seu futuro, com certeza sua vida tomaria um rumo completamente diferente. Claramente, sim. É tanta coisa que dá para entrar num rumo completamente filosófico e enorme. Dá para ficar horas cogitando teorias, descobrindo coisas escondidas, dormir e acordar e ainda assim teria muita lenha para queimar quando o assunto é Zelda. Vendo por esse lado, dá para afirmar que Miyamoto conseguiu o que ele queria quando o projeto foi tirado do papel. O que ele não sabia é que foi bem além de tudo que ele esperava. Tanto ele quanto cada um que teve o dedo nesse projeto deve se orgulhar do que foi feito. Não falando como fã agora, mas sim como jogador, como alguém que viveu e ainda vive no meio dessa comunidade. Eu posso afirmar que a importância de The Legend of Zelda é tanta que durante esses quase 40 anos ainda não dá para mensurar em palavras o quanto essa franquia mudou e vai mudar, o quanto ela cresceu e ainda vai crescer. Novos jogadores nascem todos os dias, pessoas descobrem como tudo foi feito e ficam descrentes de como algo pode continuar em alta depois de tanto tempo. Não é só o sucesso de um jogo, é o trabalho de uma vida, é o ápice de algo que conseguiu transcender o tempo, mesmo que no início fosse só uma pequena aposta. Assim como tantas outras franquias conseguiram quebrar os grilhões do tempo, se mantendo firmes até hoje, os fãs de Zelda podem falar com propriedade que todos os jogos são de longe algo que sempre vai ser atemporal, que nunca vai deixar de ser divertido. E por mais que muitas pessoas não gostem ou torçam o nariz, quem conhece e consegue emergir nesse mundo não sabe medir em palavras o quanto The Legend of Zelda é importante. Na verdade, eu vou usar essa frase apenas pra mim, afinal de contas, eu não conheço todos os fãs. Porém, eu agradeço mesmo sem conhecer, porque graças a todos vocês, até hoje eu posso dizer que eu sou fã de algo que conquistou o mundo e que deixou sem sombra de dúvidas uma marca na história, como uma das melhores franquias de todos os tempos. Que lindo, hein? 17 minutos? Vamos pro 2? Vamos pro vídeo 2, né? Vamos pro outro vídeo, no caso. Melhor time da primeira geração, Pokémon Red Blue, Fire Red, Leaf Green. Tá. Vai ser só um tutorial mesmo? Ou não? Já faz bastante tempo que eu falo sobre Pokémon aqui no canal, e obviamente também sobre os meus gostos duvidosos sobre os bichinhos. Mas eu parei pra pensar e me dei conta de que eu nunca falei sobre quais são os meus Pokémons favoritos. Tá, vai ser o seu time da primeira geração. Sim, então. Eu chamo de Pokémons, me julguem por usar o plural mesmo sabendo que tá errado. E revendo alguns vídeos antigos. Tanto faz, é Pokémons mesmo. Eu reassisti os vídeos do meu querido Jojo Rama, onde ele falava sobre quais são os favoritos dele em suas respectivas gerações. E usando esses vídeos como inspiração, eu resolvi mostrar pra vocês quais seriam os meus times definitivos de cada geração. Talvez eu faça de todas, ou talvez não, porque eu tenho um estranho hábito de começar as coisas e não terminar. 2 meses pra fazer um vídeo não é nada, você tá esperando um ano o projeto Legend of Zelda e nada. Inclusive, eu gostaria que o Jojo Rama voltasse a produzir. Saudades do que esse cara fazia, é muito bom. Basicamente é isso. Hoje nós veremos qual seria o meu time da mais amada e saudosista geração que já foi criada. Caso você não concorde com as minhas escolhas, é um problema extremamente seu. Afinal de Poxa, meteu no contas é gosto, e você pode muito bem comentar qual seria o seu time, assim nós evitamos todo e qualquer tipo de discussão boba. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa agora, é porque eu não lembro exatamente... Faz tempo que eu não joguei esses jogos, mas eu não lembro exatamente qual que era o meu time. Eu vou dar uma pausa aqui só pra escrever qual que era o meu time. E eu já volto, meus queridos. Tudo pronto. Meu time já está montado aqui e eu vou fazer o seguinte. Ele fala um Pokémon. Eu imagino que ele vai falar um Pokémon, vai falar um pouquinho que ele prefere esse. Aí eu falo o meu, tá? Ele fala um Pokémon, eu falo o outro. Vai ser assim que eu vou fazer. Afinal, nem todo mundo pensa da mesma forma, né? Começando pelos iniciais, é aqui que dizem ser a maior decisão da vida de alguém. É quando você vai ser julgado pelo resto da sua vida. Você vai ser julgado se você é uma pessoa boa
ou mau caráter. Porque é só uma simples escolha. Charmander é legal, mas eu acho ele bem clichê e 90% das pessoas escolhem ele por causa do Charizard. Squirtle é da hora, muito bonito. Wartortle, apesar de muita gente dizer que ele é feio, eu acho ele até que bem agradável visualmente. Contrasta com o meu gosto esquisito. E o Blastoise é só o Blastoise, muito forte, roubado até, mas eu não gosto tanto. Inclusive, o Squirtle é a escolha incontestável de quem faz speedrun. Não sei porquê, mas é. Muito obviamente. Provavelmente deve ter algum ataque que facilite a velocidade dele. Por causa da vantagem que ele tem nos ginásios. Então, sim, eu escolho o Bulbasauro. Porque o ruim é que tem 3 estereótipos que as pessoas dão quando você escolhe os iniciais de canto, que é... Se você escolhe o Charmander, se é muito Zé Povinho, Ed e parada assim, que é dragão, fogo, e eu falei português de Portugal do nada. Squirtle. Se acha diferentão, não gosto de nenhum, não gosto de nem outro, eu vou ficar aqui com o Squirtle aqui, ó, porque ele é muito maneiro, olha só, eu não sou igual às outras pessoas aí. E Bulbasauro é porque ele é o mais forte da primeira geração, basicamente. A melhor escolha de... Não o mais forte, a melhor escolha de inicial do primeira geração, por conta da facilidade que ele tem de ganhar os ginásios do começo. Então, vou explicar, deixa ele falar o porquê que ele quer o Bulbasauro. Eu acho Grama e Poison uma tipagem que combina, fora que o Venossauro é um Pokémon maravilhosamente estranho e bonito. Bonito eu não acho, não. Parece que ele tá sempre com sono e eu gosto disso. É porque ele tá meio chapado. Porque eu tô sempre com sono, mas eu não consigo dormir. Mas você tá sempre chapado? Ele sempre vai ser a minha escolha inicial na primeira geração. Ok. Primeira escolha dele, Bulbasauro. A minha primeira escolha de inicial seria o Charmander. Não exatamente por causa de... Não é porque... dragão, é fogo e parada assim. É unicamente por causa de uma única coisa. Praticidade. Por quê? Eu gosto pra caramba de Pokémons voadores. Eu gosto pra caramba de Pokémons Flying. E por que que eu decido pegar o Charizard? Porque apesar de Fly, o HM Fly, ser um ataque bem forte, ele não é tão forte assim em questão de ataques voadores. Então o que eu prefiro? Eu prefiro... É meio óbvio que vai ter um Pokémon voador aqui, eu não vou falar qual ainda. Mas eu prefiro deixar pra esse meu Pokémon voador de ficar só com ataques voadores fortes. E eu deixo o Fly com o Charizard, porque apesar dele não ser tão forte assim, ele ainda é um ataque forte e dá conta o Charizard, que mesmo que eu não use o Fly nele como um ataque, ele ainda tem ataques de fogo que também vão ser bem fortes mesmo. Então, Charizard. Fora que ele aprende ataques de tipo dragão que podem counterar o Lance. E como ele não é tipo dragão, já... Ataques dragão já não dão tanto dano nele, apesar do dragão ser um tipo roubadaço, ser o tipo fada, né? É isso aí. Bom, já que não tem Charizard e não tem tanta opção assim do tipo fogo, que não fuja do clichê, e apesar de eu achar o Tails um Pokémon belíssimo e o Arcanine a perfeição em forma de Pokémon, tá meio que bem na cara qual seria a minha escolha, né? Eu não gosto muito dos Eevees, velho, das evoluções, porque os ataques deles são bem bosta, na verdade. Não, sai daqui, não é você é completamente... Obrigado, Neil, eu não vou te julgar mais. Horrível, tá? Eu sei, tem quem gosta do Flareon, mas... não dá. Ele é bonito, mas, mano, treinar um Flareon é pedir pra sofrer. Eu fico com o coração dividido entre o Magma e a Rapidash. Olha só! Uma das poucas pessoas que eu já vi que escolhem Rapidash. E como o meu senso de maluquice sempre se sobressai, eu prefiro a Rapidash. Você é maluco, né? Não tem tanto motivo assim. Eu gosto da estética da Rapidash e ela aposta a corrida com trem-bala pra se provar mais rápido. Logo sim, esse é o meu Pokémon do tipo fogo. Tá. Poxa! Psíquico na... Já foi pro segundo Pokémon. Meu segundo Pokémon, voador clássico PJ. Não tem muito porquê, na verdade. Apesar do Spearow ser um Pokémon voador muito mais forte em questão de ataques na primeira geração. Na segunda pra frente já nem tanto. Mas na primeira geração ele ser um Pokémon muito melhor que o Pidgey, como um Pokémon voador. Eu tenho um carinho especial com o Pidgey. É um dos primeiros Pokémons que eu peguei na vida.
ainda quando ele tinha aquele design horrível do Red, que ele parecia realmente uma pomba. Mas, não sei, o Pidgey tem um carinho. Tem um carinho, eu gosto pra caramba do Pidgey. O Pidgeot, então o Pidgeot é maravilhoso, cara. O Pidgeot é maravilhoso. Primeira geração é a coisa mais injusta e desleal que existe. Esses bichos são o roubo escrachado. Pois e é. Abracadabra e Alakazam tem seu valor. Eu acho todos eles simplesmente a coisa mais apelona e linda que tem na primeira geração. Eu só não entendo a mística por trás das colheres. Tá, eu sei que tem aquela questão de o pessoal usar colheres pra ilustrar quando se fala sobre poderes mentais, a questão de dobrar as colheres, mas eu não acredito nisso. Eu até cogito sempre que jogo escolher o Hypno, mas ele é um sequestrador de crianças e eu não tolero isso. Logo, eu gosto muito da Jynx e ela já passou por maus bocados com questão de censura. Eu acho que todos vocês sabem. E apesar dela ter um dos tipos como um dos mais usados da comunidade, ainda assim eu gosto dela. É gelo psíquico, né? Eu escolheria assim a Jynx. Ok, interessante, Jynx. O meu próximo é bem simples também. Nidoking. A linha Nidoran, Nidorino, Nidoking, que mesma coisa, só tem um carinho enorme no negócio, porque quando eu era criança, eu vi como é que faz aquele bug de você pegar o Nidoking level 100, logo no início do Red, que você tem que fazer umas coisinhas lá e tal, com questão de... Você faz uns glitchzinhos lá e você consegue o Nidoking level 1, aí você evolui ele uma vez e ele vira um Pokémon level 100. É um bugzinho que acontece e tal, você consegue ele bem mais cedo, e usando ele também você consegue liberar pra conseguir o 1000, level 1, pra depois ir pro level 100 também. Funciona, mas tipo assim, depois que eu fiz isso, eu comecei a usar o Nidoking mais jogando normalmente. Eu também consegui eu tive um carinho por ele, os ataques dele, apesar de não serem tão incríveis assim, são fortezinhos. Dá pra tancar, ele é um tanquezinho bom também. É isso aí. Mape é o significado de raiva. Ele é tudo que de melhor existe quando o assunto é Pokémon lutador. É um macaco que usa luva de boxe. Tá sempre pronto pra te dar um belo de um gancho cruzado de direita bem no queixo. Eu gosto dele porque sim. Eu acho o Hitmonlee esquisito e o Hitmonchan mais esquisito ainda. O Hitmonchan é legalzinho, mas assim, a cabeça dele é bem estranha. Fora que o Hitmonchan é o Pokémon mais troll que já foi inventado. E sim, eu tô falando do Hitmonchan dos socos elementais. Não usem, é tudo propaganda enganosa. O Taurusão. Ok. Próximo. Geodude, Graveler e sempre que possível, sempre que eu estiver no emulador que suporte isso, Golem. O Geodude e Graveler eu não acho tão legais, sinceramente. Eu só pego esse porque eu gosto pra caramba do design do Golem, cara. O design do Golem é um dos melhores, na minha opinião, da primeira geração. É um dos melhores, eu gosto pra caramba do Golem. Pokémon que eu amo do fundo do coração. E muita gente não sabe o verdadeiro valor que ele tem. Por quê? O Taurus eu nunca cheguei a usar muito ele pra saber o quão forte ele é. Ele deveria estampar as capas desses jogos, de tanto que eu gosto dele. E apesar disso tudo, ele ainda não é meu Pokémon favorito dessa primeira geração. Mas ele é um que eu nunca vou deixar de escolher. E a versão dele, Shiny... Parece que é de grama. Ou de vômito. É a coisa mais BR que existe. Chifrudo e verde e amarelo. E por fim, a Magnifica. Ok. Penúltimo Pokémon da lista. Magikarp e Gyarados. Não tem muito o que dizer. Sinceramente, eu não curto tanto eles, mas é o melhor Pokémon aquático que eu tenho. Eu não gosto muito dos Pokémons aquáticos dessa região, tirando o Squirtle, só que né, eu escolho o Charmander. Mas... Gyarados dá conta, tem os ataquezinhos legais, Hyper Beam, Dragon... Como é que era? Dragon Breath... eu acho que ele mais pra frente também aprende Dragon Rush, só que isso aí é só pra terceira geração pra cima, né? Ou quarta, não sei, não lembro. É o mediano, é o que eu menos gosto desse time. Eficiência, o perfeito, o maravilhoso, o rei. Sim, eu estou falando da Elite. O cara tem King no nome e é forte pra caramba. Se é King? Não é o Nidoking, e sim o Kingler. Kingler. Sim, esse é meu Pokémon favorito entre todos da primeira geração. Que escolha duvidosa? Eu sei, agora faz mais sentido ainda do que nunca, depois que eu citei que tem gostos altamente duvidosos. Mas, mano, é um caranguejo que dá porrada e atira água e que eu acho ele feio. Pode arrancar o teu nariz fora só de meme. Então, respeite o rei, porque ele é brabíssimo. E o último Pokémon da minha lista é
Me julguem, tem lendário nela, Articuno. Apesar das 3 aves lendárias serem não tão fortes assim, eu diria, Articuno é o meu Pokémon de gelo favorito. Eu gosto pra caramba dele. Das 3 aves lendárias é o que eu mais gosto. Eu tenho um carinho especial pelo Articuno e eu sempre faço questão. Inclusive faz muito tempo que eu não pego o Moltres, porque eu quase nunca lembro onde o Moltres fica. Os Zapdos, então, é lá na Power Plant, é lá atrás, eu nem me dou o trabalho. Mas o Articuno eu faço questão de ir até as ilhas dele pra poder pegar. Eu faço questão, porque eu adoro o Articuno, cara. Fora ser mais um reforço contra o Lance. Esse seria meu time. Talvez não seja o melhor, provavelmente não é. Mas também, meu time é baseado só em gosto, só não tô nem aí pra ser forte ou não. Eu consigo ganhar Elite 4, só, tá bom. É mais uma questão de gosto do que funcionalidade e poder. Vocês aí zerariam algum dos jogos com o meu time e se... Cara, eu vou mandar pro Karma e vamos ver se ele, se ele aceita esse troço. Sim, comenta aí pra eu ficar sabendo. Ou melhor, manda pra alguém que faz vídeo sobre desafios usar o meu time. Eu gosto. Eu vou mandar pro Karma. Eu vou ver se ele gosta. Gostaria de ver isso. Então é isso, não tem muito mais o que eu falar. Eu mostrei meu ultra magnífico time e gostaria de ver qual seria o time de vocês. Não. Acabei de falar. Charmander, PJ, aliás, Charizard, Pidgeot, Nidoking, Golem, Articuno, Gyarados. É isso aí. Não esquece de deixar um like pra ajudar. Isso é muito bom. Fiquem bem. Forte abraço. Eu amo todos vocês. Então é isso aí, gente. 2 videozinhos vistos hoje. Eu quase arrotei isso aqui. É isso aí, minha gente. Se vocês terem gostado deste vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Nil que tá aparecendo aqui do lado. É isso aí.